Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Bora começar, que sextou. Sextou. E você tem que entrar no clima, mesmo em casa. Vamos iniciar a aula de hoje para cima. É porque final de semana aí, tirar o óculos. E hoje tem muito conteúdo. Primeiro pedir desculpas pelo atraso, aconteceu os imprevistos aqui, mas graças a Deus deu tudo certo já. Consegui resolver. E é isso. Quanto à atividade que eu prometi que ia passar hoje, não deu tempo por causa desses imprevistos que aconteceu, que rolou aqui. Mas eu prometo que vai rolar. Vai rolar. Até o final da nossa disciplina. Primeiramente, boa noite. Espero que estejam todos bem. E vamos iniciar nossa aula de hoje de equipamento de processamento de imagem. Hoje nós temos muita coisa para ver. Vamos entrar aí diretamente no processo de revelação da imagem, para que a gente consiga entender como que funciona essa parte da radiologia. Estão conseguindo me ver, me ouvir bem, mesmo protocolo de sempre? Boa noite. Boa noite, Paula. Primeira aula que eu vou ter com você, porque esses dias eu tava com uns problemas, aí não tava, ainda tô, né? Mas é a primeira aula, mas eu assisti, eu fiquei com pena, viu? Porque eu perdi. Tem problema não. Se você assistiu as outras... Não, eu sabia da resposta e não estava participando na hora que você perguntou dos equipamentos, né? E eu doida para deixar assim, não tinha assistido a aula. Mas hoje aí não tem problema, já que você assistiu. Hoje a gente já começa em outra etapa da nossa disciplina e se pega do zero. Então, bem-vindos mais uma vez. Vamos iniciar nossa aula de hoje falando do processo de revelação da imagem. A gente teve essa aula já no processo do sistema remoto, né? Mas, como eu falei, e volto a frisar, que foi aulas meio que introdutórias, até porque a gente não tinha o tempo. Ai, tô com só luz. Até porque a gente não tinha o tempo que a gente tem de carga horária nesse sistema híbrido, tá? Então, nós vamos iniciar com um golinho d'água. E vamos para cima. Pessoal, na aula passada nós paramos na parte de equipamentos, né? Nós temos aí vários equipamentos radiológicos que nos auxiliam a fazer um bom exame, nos auxiliam, melhora o nosso trabalho. E para que a gente tenha um bom exame, nós precisamos de um bom equipamento, de uma boa técnica e de um bom manuseio de todos os acessórios, de todos os equipamentos, de todos os... de tudo que é disposto para a gente no nosso ambiente de trabalho. E para a gente ter tudo isso, precisamos conhecer sobre o processo de cada um, que é para a gente não cometer equívocos em relação a... Pessoal, tá saindo barulho de vento? Estou com o ventilador ligado aqui perto. Se estiver atrapalhando o barulho do vento, me avisem. Tá saindo aqui. Tá? Espera aí que eu vou... Melhorou? Melhorou. Como eu ia falando, dentro desse processo de aquisição de imagem para diagnóstico, a gente precisa realmente saber de algumas coisas em relação aos acessórios, aos químicos,
ao equipamento que a gente utiliza, até porque a gente precisa conhecer tudo que envolve a nossa, o nosso ambiente de trabalho para não cometermos equívoco, como eu havia falado. Hoje nós vamos iniciar no processo de revelação. Dentro desse processo de revelação de imagem, nós temos 3 tipos de revelação. Nós temos a revelação automática, a revelação manual e a revelação digital. Os nomes já são autoexplicativos, mas mesmo assim nós vamos adentrar em cada um desses tipos de revelação, que é para a gente entender, para a gente conseguir compreender mais sobre esse processo, né, de aquisição da imagem para diagnóstico. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E antes de eu iniciar aqui com o slide, eu queria saber o que é que vocês estão achando da aula, se está dando para entender, se eu estou falando muito rápido, se tem alguma coisa que vocês não estão gostando que eu possa melhorar. Preciso desse feedback. Estamos aí na metade da disciplina já, né? Nossa terceira aula de 6, então eu preciso que vocês me falem sobre isso. Para mim tá ótima a explicação, não tá indo rápido demais. Pois pronto. Para alguém mais, ou alguém está achando que está rápido, alguém está achando que deixou a desejar em alguma coisa, eu posso voltar e reexplicar. Como eu falei lá na disciplina... Eu assisti os vídeos, né? Eu achei rápido, não vou mentir. Eu notei que estava meio rápido, sabe? Uhum. Pronto, então eu vou dar um timezinho. Mateus, sabe? Mateus, mas só que deu para mim entender. Foi uma ótima explicação, mas eu achei que estava muito assim, ligeiro. Sei. Mas estava ótima a explicação. Eu entendi várias coisas. Pronto, eu vou tentar dar esse tempo, mas para eu ter esse tempo, eu preciso de um feedback de vocês, por exemplo. Eu preciso da interação de vocês para que a aula não fique corrida, para que eu não fique só falando e mostrando e falando, porque fica assim, tipo, eu falo, aí muita gente não fala. Aí eu continuo explicando, e aí a aula continua, fica rápida, né? Eu também noto isso, por isso que eu perguntei. Mas vamos hoje... eu notei, eu ainda não tinha assistido, mas eu achei muito rápido, mas eu acho que talvez seja isso mesmo, porque não teve interação nessas coisas, aí eu acho que deve ter sido isso mesmo. Pois vamos tentar interagir aqui na aula. Porque no que você pergunta, aí fica calado, aí você vai dando continuidade, né? Isso, exatamente. Mas vamos tentar ter essa interação na aula, que é para a gente conseguir esse tempo bom de explicação de aula e tal. Podem perguntar, podem parar a aula, tá? E perguntar. Não vamos deixar para perguntar no final, porque eu acho que corta o raciocínio, eu vou ter que voltar. Então, para mim, eu prefiro, não sei se agora, se vocês preferirem no final da aula, tudo bem, mas eu prefiro assim, tipo, no decorrer da aula. Professor, não entendi, volta aqui, eu volto. Beleza? Então, vamos iniciar falando mais sobre esse processo de aquisição da imagem, né? Como eu havia falado. Compartilhar aqui. Esse slide, muitos já têm ele, né? Por causa essa parte do slide, por causa do sistema remoto. Mas outras pessoas ainda não têm. Bom, nós temos para todo um processo, um resultado, nós temos um processo para chegar nesse resultado. Não é diferente nessa parte de processamento de imagem. O que é que acontece? Dentro desse processamento de imagem, existem vários estágios, tá, da formação dessa imagem. Desde
a liberação dos raios-x, até a absorção, né, da luz, enfim. Mas, como nós estamos falando propriamente do filme, nós temos aí a absorção no primeiro estágio, nós temos um processo de absorção de fótons. O que é isso? O processo de absorção de fótons, os fótons são luzes, raios, um dos raios, né, que eles são, como eu posso dizer, eles interagem com o filme, tá? A palavra quase não vem. Eles interagem com o filme para que haja a primeira parte do processamento de imagem. O que é que acontece? Quando a gente libera o raio, no filme existe um composto chamado brometo de prata. O brometo de prata ele é responsável pela absorção do fóton, ou seja, ele vai absorver a luz, tá, para criar a imagem. A gente viu aí na aula passada que a imagem ela está dentro de uma camada específica de sombra e luz. Então, no primeiro estágio, vai ocorrer a absorção dessa luz para a geração da imagem, tá? E quem faz isso? São os íons, tá? Que tem no filme os íons de brometo de prata, desse composto de brometo de prata. É um compostozinho que está dentro da fabricação do filme. E aí, quando faz todo esse processo, fica impossível de distinguir quais os grãos foram modificados, né, devido à luz que recebem. Ou seja, quando a luz é exposta lá no filme, que esse filme ela interage com o filme, esse filme ele se torna o brometo de prata ele se torna vamos dizer que ligado, que ativa o brometo de prata, então vai ficar impossível de distinguir quais os grãos foram modificados. Por quê? Como eu falei, o filme ele tem uma camada de sombra e de luz, então a gente não sabe se o brometo ele foi modificado para uma sombra ou se ele foi modificado para uma luz. Ele já foi modificado. Então, fica impossível, né, como eu coloquei aí, não é possível distinguir os grãos modificados devido à luz que recebem dos grãos não expostos, né? A gente tem a exposição dos grãos expostos e temos a absorção dos grãos expostos e nós temos a absorção dos grãos não expostos. Esses grãos não expostos são os grãos que ficam lá, que eles não, que o raio-x não consegue interagir com eles. Beleza? Então, pronto. Dentro desse processo, existe do primeiro estágio de tudo no filme, vai acontecer a absorção de fótons de luz pelo brometo de prata. Vai acontecer toda a interação. Porém, aqui, esse brometo de prata, no caso, então, é a camada que pode ser feita de duas coisas, que no caso é a sombra e de luz? O brometo de prata é um dos compostos que tem dentro do filme. Deixa eu voltar aqui na aula passada para lhe explicar. Cadê? Aqui, ó. O filme, ele tem todas essas camadas, a camada protetora, a camada de emulsão e a de base. Que a de base fica no meio de todas essas, fica no meio de uma protetora, de uma de emulsão, e de uma de emulsão e de uma protetora. São duas camadas, uma base e mais duas camadas para fechar o filme. Dentro dessa camada base, existe todos esses compostos, né, para gravar o filme. A imagem. Dentro da base do filme, existe o brometo de prata. Esse brometo de prata, quando o raio-x bate nele, ele vai ser ativado. Então, aí você não vai conseguir distinguir. Vai aparecer a imagem bem bonitinha lá e tal, com a técnica que você fez, com tudo bem direitinho. Mas você não vai conseguir distinguir, dizer, aqui o brometo de prata ele foi modificado e aqui ele não foi.
na imagem, você não vai conseguir distinguir, porque você não sabe se ele foi para a área de sombra ou para a área de luz. Ele só foi modificado, então você não vai conseguir distinguir. Então não é possível, né? Não, não é possível. Não é possível você distinguir de onde o brometo de prata ele foi modificado. Ele só foi modificado, tá? Você não vai conseguir distinguir, dizer, aqui ele foi modificado para a luz e aqui ele foi modificado para a sombra. Não. Ele só foi modificado. Onde ele foi modificado, a gente fica quase impossível ou fica impossível de se saber, só com um estudo, enfim. Isso aí já é outros 500, como diz o ditado. Aqui bem rápido. E aí, quando esse brometo, né, ele vai ser modificado, ele fica sensível. O grão do brometo de prata, ele fica muito sensível, né? Só que quando você penetra o raio-x no filme, que você faz a ativação do brometo de prata, a imagem ela não vai aparecer na hora, tá? Ela vai ficar gravada lá, ela não vai aparecer. Como diz aí, ó. Porém, os grãos expostos são muito mais sensíveis à ação do revelador químico. A distribuição dos grãos insensíveis no filme que foram ativados pela luz e que formam a imagem latente. Ou seja, os grãos expostos, eles vão ser sensibilizados e na hora que ele passar pelo revelador químico, né? Isso aí a gente está falando da revelação manual e na revelação automática, tá? Na revelação digital não tem ação de revelador, mas na frente a gente vai entender o porquê. E aí, pessoal, quando você faz todo esse processo de imagem, né, do processamento da imagem, que os grãos eles vão ficar sensíveis à ação do revelador, aí é que você vai levar ele para a revelação. Então, você vai ter a imagem latente. O que seria a imagem latente? A imagem latente é uma imagem que foi gravada por um processo químico em chapa de filme fotográfico sensibilizado pela ação da luz e que só vem ficar visível depois de revelada por um banho apropriado. A imagem latente nada mais é do que a imagem primária, do que o filme primário. Quando você faz o raio-x, o filme primário que eu falo, pessoal, é depois do processo de sensibilização dos brometos de prata, tá? Para fazer o processo de revelação. Então, quando você faz o exame, tira a chapa lá da gaveta, e você tira ela do filme, ali vai estar gravada a imagem latente, não vai estar gravada ainda a imagem, não vai ser ainda o produto final, a imagem vai estar lá, mas não vai ser o produto final. Por quê? Porque ela ainda vai ter que passar pelo revelador, tá? Para fazer todo o processo de sombra, de luz, de tirar os excessos, enfim. Então, no caso, ela tira como se fosse o filme, mas ela não é revelada? Não, ela não é revelada no momento, entendeu? Você faz o exame, certo? Na hora que você faz o exame, a imagem ela não vai aparecer imediatamente no filme. O filme vai estar como, por exemplo, como você colocou ele lá dentro, né? Você trocou o filme e aí você colocou ele lá dentro. Na hora que você tirar, que você olhar, você não vai perceber que a imagem vai estar gravada lá. Ela vai precisar passar por todo o processo do revelador químico, da processadora, enfim, dos tanques, para tirar o excesso, para fazer a lavagem, a secagem, a revelação, que é para a gente realmente ter o produto final, tá? De primeira, a imagem não vai aparecer. É como se fosse aquelas fotos, né, antigas que você tirava, né, que tinha toda uma fita. Exatamente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Entendi. Que tinha que ser processado, né? Na revelação. Isso. É praticamente a mesma coisa. Um ótimo exemplo isso aí. Antigamente tinha aquelas máquinas, né, câmeras, que você tinha que comprar o filme, colocar
Essa que eu tô falando, essa bem novinha mesmo, que é um É, filme marrom. isso, pronto. Quando você tira aquela foto, né? Quando você compra aquele filme, ele vai estar todo preto, todo preto. Quando você tira a foto, vai ficar uma imagem gravada lá, mas não é a imagem final, é a imagem latente. É a imagem que foi gravada no momento. Para ter a imagem final do revelador, vai passar por todo o processo, né, de revelação. É a mesma coisa aqui no processo manual e no processo automático. A única coisa que diferencia um do outro é que no processo manual, quem vai fazer é o técnico e no processo automático, quem vai fazer é a reveladora. Nós vamos ver um vídeo mais na frente que mostra esse processo bem direitinho. Deu para entender? Deu, agora eu entendi. Pronto. Dentro do processamento de imagem, nós temos 4 etapas necessárias para a obtenção do filme, ou para a obtenção da imagem, tanto faz. Nós temos a revelação, nós temos a fixação, nós temos a lavagem e a secagem. Esses 4 processos são os processos que são fundamentais para a gente ter a imagem e o produto final, que seria o raio-x propriamente dito. Então, nós temos aí, na revelação, que é o processo 1, a imagem ela vai se tornar visível por ação de um agente químico chamado de revelador. A solução reveladora fornece elétrons que migram de grãos, que migram para grãos que foram sensibilizados pelo raio-x. Quando, né, o que eu falei, quando o raio-x bate, sensibiliza o grão, e essa solução química, ela vai diretamente, né, nesses grãos que foram sensibilizados pelo raio-x. E vai converter os outros íons de prata que não foram sensibilizados, que não foram expostos, na cor escura. Ou seja, vai ficar aí a cor branca e a cor preta, né? Ou a cor azul, enfim, a cor escura, digamos assim. Isto faz com que apareça mais tintas pretas na emulsão. Geralmente, o filme radiográfico ele é revelado por uma processadora automática, onde se mostram 4 estágios de processamento. Em uma processadora, o filme ele é revelado num período de 20 a 25 segundos. Estamos falando aí, pessoal, do processamento automático, tá? O processamento manual ele demora mais um pouquinho, porque é o técnico que vai fazer todo o processo. Eu vou passar aqui para vocês, antes de mostrar a vocês aqui, um vídeo de de um processamento automático, tá? Vocês estão conseguindo ver aí a tela do YouTube? Eu não tô, não. Tô conseguindo, tá dando pra ver, não. Não, tô vendo não. Agora dá. Agora tá. E pela tela inteira, porque às vezes dá um errozinho indo. Pronto, vocês estão conseguindo ver, né, minha tela? Eu tô vendo, tô dando pra ver. Agora só não tô vendo o vídeo. Pronto, vou passar agora. Pessoal, isso aqui é o processo automático, né? O processo que estávamos falando. Isso aqui é um vídeo do YouTube. É um processo, o processo automático de revelação de imagens. É bem rapidinho. Esse aqui. Vocês estão conseguindo ouvir? Dá para ouvir o vídeo? Modelo, né? Eu Antigo. estou conseguindo E ouvir. a gente abre ele aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tem fio para vocês. Esse aqui é um chassi modelo, né, antigo. E a gente abre ele aqui
e dentro tem o filme, sai o filme, então a gente tirava o filme, identificava com o nome do paciente, como aqui tem uma identificaçãozinha, talvez, né, a gente vê. O chassi, ele tem um ecrã, que é essa parte branquinha aqui, né, tem uma espuminha também, e a gente, então, assim é o filme como vinha na caixa. Como vinha na caixa, a película meio roxinha, né? Depois da imagem feita, passa na processadora, sem luz nenhuma, saía a imagem, né, assim, com bonitinha. Então, a gente abria aqui no escuro, e só tem aqui também agora este é o modelo atual, é um K7, que daí já é para os CRs, que é o que atualmente está sendo mais usado, né? O K7, daí ele tem um chip aqui dentro, não vou conseguir abrir para vocês agora, tem que ter uma chavezinha, mas ele tem é como se fosse um chipzinho, um chipzão grandão aqui dentro, e aí essa parte que recebe a imagem, a gente coloca no CR, e aí lá na máquina lê a imagem que foi feita, né? Por dentro, a processadora é dividida em três tanques, dois de químico, um de água, a revelação, fixação e a água. O filme passava na revelação, fixava, lavava e depois vinha aqui no tanque da secadora, no rack da secadora. Aqui é uma das engrenagens que fica dentro do tanque, os rolos são emborrachados e todos eles, né, se mexem. E o filme entra por aqui, passa lá por baixo e saía para o outro. A gente identifica também as cores vermelha para revelação, isso talvez não dê de ver direito, mas é azul para fixação. E aqui tem a secadora, que também é um rackzinho com os rolos daí um pouco diferente, né? Mas chega de falar, eu vou mostrar para vocês na prática como é que funciona a processadora. Como a gente passa as imagens, sempre passando no cantinho da processadora e coloca aqui, ela já puxa. Lembrando que agora eu tô com a luz acesa e tal, né? Mas não poderia receber, nem abrir a tampa, nem acender a luz em hipótese alguma. Então, a película já entrou no rack do fixador. No caso, aqui eu tô usando água nos racks. Tá um pouco escurinho porque ainda ficou vestígio do químico. Mas tá vendo, a película já tá passando de um rack para outro aqui. Já saiu do revelador e já está indo para o fixador, ó. Foi para o fixador. Já está entrando no rack da água para fazer a lavagem do filme. Aqui já é mais quentinho, não sei dizer quanto exatamente, mas ali tem uma medição que só está um pouco ruim de ver. Já está caindo lá. Não estou conseguindo mostrar aqui. Não
deu para ver ali, mas... Então, e o filme cai aqui na bandeja, sequinho, revelado. É isso aí. Deu para ver, pessoal, direitinho? Deu para entender, mais ou menos, como é o processo de revelação automático? Deu para entender. Para mim, deu. Matheus, esse chassi Tá. que ele avalia de tamanho, né? Do pequeno ao grande. Isso. Ele Aí tem... esse ecrã, ele tira ou ele Não, muda? ele, Não. ele já vem no chassi. Ele já é da estrutura do chassi, o ecrã. Uhum. Ele já vem colado. Pode falar. Essa máquina eu achei parecida com aquela que é bem antiga, que digitava o nome, aí papapá ia de lado, aí me esqueci. Que é tipo um computador, aquelas máquinas bem antigas. É a máquina da datilografia. Parece mesmo. Né? Parece bastante. Parece. Mas aí, como vocês viram lá no vídeo, não sei se deu para perceber, que a mulher mostra, né? A técnica mostra o chassi antigo, que abria, e vocês não sei se deu para perceber a cor do filme, que é meia roxa, que a gente falou na aula passada. Meio vinho, né? Puxado para marrom. Isso. Roxo. Eu vi. Isso. E aí, aquele ali é o filme virgem. Lá já a luz estava ligada, mas todo esse processo é feito no escuro, apenas com a luz de proteção ligada, que é um dos acessórios que tem dentro da câmera escura, que a gente vai ver mais na frente dessa nossa disciplina, né? Então, todo esse processo do revelador humano automático, é feito por essa processadora. A gente só coloca o filme, o nosso trabalho é colocar o filme rente à paredinha que tem, eu não sei se vocês perceberam, que tem ela coloca o filme rente à paredinha que tem. Tipo um rolo, né? Isso. Mas, não, eu tô falando antes. Ela coloca o filme e empurra um pouquinho o filme, que é para a processadora conseguir puxar o filme. Ela coloca o filme rente à paredinha da processadora, assim, ó, bem coladinho. É no pé do fixador? Não, bem aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar de novo. Deixa eu tentar mostrar a vocês de novo essa parte. É quando ela vai colocar o filme na processadora. Aqui. Ó, como a gente passa as imagens, ela coloca o filme no cantinho. Bem no cantinho aqui, ó, colado com a paredinha da processadora aqui, ó. Ela coloca encostado, bem encostadinho. E por que ela faz isso? Isso é uma técnica que é usada para que o filme, a imagem do filme, ela saia reta. Se você apoia o filme, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma folhinha. É como se fosse uma impressora, né? Que colocar a folha de papel ofício, né? Bem no cantinho. Isso. Tem que colocar ela bem no cantinho, assim, ó, e rente. Não pode deixar ela torta assim, não. Colocar ela no meio para ela ficar torta. Porque se isso acontece, a gente perde o exame. A imagem, ela não vai sair uma imagem reta. Vai sair a imagem, uma imagem torta. E se sair uma imagem torta, é capaz de perder alguma imagem, de perder alguma parte do exame. Nós temos toda a processadora como um ponto de apoio, né? Se a gente coloca o filme no meio, a imagem pode sair torta, porque se entrar uma pontinha antes que a outra, o rolo puxa, a imagem sai torta. Então, toda processadora tem essa parede. Pode estragar, né? A imagem do filme. Isso, né? Pode cortar a imagem todinha do filme. Então, a gente coloca próximo da paredinha, colado com a paredinha da processadora, que ela para ela puxar bem retinha e a imagem sair, como a gente gravou lá no filme. Ela mostra também um segundo chassi, né, que é o cassete. O e cassete... coloca um chip, né? Isso. Um chip.
Isso. Esse aí é o que vocês vão usar a partir de agora, né? No seu período de estágio. São esses chassis que vocês vão usar. Porque no... Matheus, então aqueles do chassi que tem o ecrã, então a Hum. gente não pega mais esse chassi? Eu não sei se vocês vão pegar mais ele, porque o processo de imagem, de processação de imagem do regional daqui de Açu, eu estou falando aqui de Açu. Não sei das cidades, da cidade de vocês, se vocês vão fazer... Aqui no Itajá vai abrir agora. No Itajá. Pronto. Eu não sei se aí em Itajá Acho que é digital aqui, se eu não me engano. é digital, então É pronto. digital. Então vocês vão pegar esse do chipzinho. Aqui em Açu, tanto no regional como na UPA, é processamento digital. Ou seja, vocês não vão pegar mais esse que abre, que está usando no fio dentro. Oi. Eu fui com meu irmão, aí fui para a UPA, né? Quem bateu foi até Iago, que eu tinha falado com ele. Aí eu fiquei lá esperando, né, o raio-x. Aí eu não sabia que era o digital, né? Que saía lá no laudo do médico. É assim, né? Pelo computador? É, pelo computador. Porque, assim, é uma questão de otimização, digamos assim. Se você faz um processamento digital, quando você, antes de você mandar imprimir o filme, e aí tanto faz a impressão ser em foto ou ser em filme, por exemplo, que eu acho que é filme aqui, porque você pode fazer todo o processamento de imagem digital e ter a impressão como nesse aí do vídeo, tá? Não é porque a impressão é numa processadora dessa que o processamento é manual, não. O processamento ele pode ser digital e ser impresso na reveladora, como pode ser impresso numa impressora normal para impressão de fotos. O que vai mudar é o filme. O filme pode ser esse filme aí que vocês viram no vídeo, como pode ser um papel, o papel de foto. Isso aí não vai interferir, né? Só vai o que diferencia a revelação manual, a revelação automática da revelação digital, não é, o processamento manual e o processamento digital. Não é a revelação, é o processamento, né? É o cassete e o chassi que vai diferenciar. Então, nós temos aí, ela mostra, né? Começa a mostrar já um pouco sobre a revelação digital, onde a imagem, ela deixa de ser gravada no filme, propriamente dito, e é gravada no chip. E aí, esse chip vai para a leitora passa para o computador, tá? E aí, o computador tem um software onde você vai conseguir manipular a imagem. Ou seja, como eu acho que eu falei até na aula passada, se você faz uma técnica, digamos que não é errada, mas que poderia melhorar, por exemplo, você coloca 12 kV em um exame de tórax e você vê que precisava um pouquinho mais ou um pouquinho menos, antes você tinha que refazer o exame. Agora não. Um dos pontos da revelação digital, né, é que você não precisa repetir o exame muitas das vezes. Você só precisa repetir o exame se for um erro muito grave. Por exemplo, você vai fazer o exame do fêmur e aí você corta uma parte da estrutura, vai ter que repetir, porque a imagem ela não vai conseguir, você não vai conseguir ver. Mas se for uma questão de contraste, de sombra, de luz, você consegue modificar no computador e mandar imprimir e sair bonitinho. Essa é uma das vantagens do processamento digital. E é o que é que acontece. Quando você faz o exame que o chip grava a imagem, ele vai para a leitura passa para o computador. Como Paula falou aí, ela fez o exame lá com o Iago, na UPA, né? Então, quando fez o exame, Iago não imprime, só imprime se o médico pedir a impressão. Já manda via e-mail, PDF, alguma coisa do tipo, já manda para o computador do médico. E o médico já vai ver, ou do médico, ou da sala. É o laudo, né?
Que é o laudo, não, é o exame. Depois que o médico vê o exame, aí é que ele dá o laudo a vocês. Ele não vai conseguir dar um laudo antes de... Sem avaliar, né? O Antes exame. exatamente. Nem Iago pode dar o laudo, tá? Porque Iago é técnico, ele não é tecnólogo. Então, ele não dá o laudo. Ele manda a imagem para o médico faz toda a leitura da imagem e dá o laudo. O diagnóstico, enfim. E aí, é extremamente viável fazer essa troca do automático para o digital, por quê? Porque corta custos, né? Você deixa de estar comprando filme, deixa de estar comprando filme, comprando chassi, enfim, e compra só o cassete. O cassete ele tem uma duração de anos e anos e anos e anos e anos com o chip, a não ser que você consiga queimar o chip. Aí vai ter que trocar. Mas, digamos que dentro da revelação digital, a gente só usa praticamente um chassi de um tamanho só. Enquanto se fosse numa revelação automática, a gente ia usar um chassi de vários tamanhos, um para cada parte do corpo. Na revelação automática, a gente não consegue modificar, cortar, puxar, tirar daqui, botar dali, a gente não consegue. Mas na revelação digital a gente já consegue. Então, um chassi de um tamanho só já resolve o problema. Tanto que lá na Clínica Viver, aqui em Açu, Iago só usa 2 chassis, 2 cassetes, do mesmo tamanho. Não tem, para qualquer exame, é o mesmo cassete com o mesmo tamanho. São 2 só para ter uma agilidade, né? Enquanto um está lendo, ele está fazendo outro exame se necessário. Por exemplo, o médico pede um tórax PA, um tórax perfil. Então, não dá para fazer no mesmo cassete. Então, enquanto ele faz enquanto o primeiro lá está carregando o computador, ele já está fazendo o segundo e já entrega tudo, já bem ágil. Veio para facilitar muito a revelação digital. Antes da revelação automática, né, há muitos anos atrás, os técnicos eles faziam a revelação manual. Então, eles faziam toda a revelação de forma que eles que controlavam o tempo que o filme ficava em todos os tanques. Eu acho que eu já passei esse vídeo aqui para vocês, mas eu vou passar de novo só por uma forma de ilustrar mesmo. É bem rapidinho. 1 minutinho de vídeo só. Vocês estão conseguindo já ver a tela? Deixa eu... Oi, aqui. Vocês estão conseguindo ver, né, aqui a tela do vídeo? Eu estou conseguindo ver. Pois eu vou passar aqui. Lembrando, pessoal, que a luz está ligada só para uma forma de ilustrar, para o pessoal ver, mas tudo isso é feito no escuro, tanto na manual como na automática, tá? Se a revelação, a processadora não for digital. Então, tem que ser feito tudo no escuro. Se a processadora for digital, não importa de luz, não. Então, Matheus, é na câmera escura? Na câmera escura é feito tudo isso. Todos esses vídeos se passam dentro da câmera escura. Só está aceso por questão de ilustrar mesmo, de dar para ver. Porque se fosse no escuro não ia pegar, né, a imagem. Mas, ó, percebam aí. Ó, ele destrava o chassi, abre. E aí, aqui onde ele aponta, nesse apontar dele aqui, é onde está a marca do registro do paciente, do hospital. Então, ele sabe que o registro está aqui. Então, ele vai lá, pega, ó. Ele sabe que o registro está aqui, ó. Onde ele está pegando. E aí, ele coloca nessa maquininha, que é a maquininha que vai registrar, ela vai soltar só um raio de luz na parte onde é o registro, ó, bem rapidinho.
E aí ele colocava no varal, né? Isso aqui, pessoal, é revelação manual. Faz todo o filme ficar É como se fosse um carimbo? É como se fosse um carimbo, exatamente, como se fosse um carimbo. Só que naquela maquininha onde ele coloca primeiro, que ele faz a pressão, solta um raio de luz, que é para tipo um flash, que é para sensibilizar e aparecer os nomes. E aí, ó, mergulhava o filme no primeiro tanque, né, no revelador, tirava, ia para o fixador. E aí quem fazia isso era o técnico, ó, manualmente. Era ele que pegava com a mão mesmo no varal e ia mergulhando nos filmes. Nos filmes não, perdão, nos tanques. Então, era todo um processo, né? Era todo um processo, o mesmo processo que a revelação digital faz, a digital não, perdão, a automática faz dentro da processadora, tudo aquilo que o primeiro vídeo mostrou, era feito manualmente. Então demorava mais tempo, porque depois que saia dali ainda ia secar e ficava lá sendo dentro de outra salinha que tinha na sala escura, mais quente, que era para a água evaporar logo. Então, eram no máximo uns 7 dias? Não, era menos, bem menos, era coisa de minutos ainda, de horas. No mesmo dia a pessoa saía com o filme, não era coisa de dias, não. Porque apesar de passar por uma secagem, não era aquela secagem que ficava dias e dias e dias e dias, não. Era a mergulhação era algo toda manual, colocava lá no varal, deixava secando um pouco até a imagem aparecer. Era coisa de horas, assim, algumas horas. E aí, quando veio o processamento automático, mudou tudo, porque em 25 segundos, no máximo, você já estava com o filme em mãos. E aí, para evoluir mais ainda, aconteceu o processo de revelação automático, né? Deixa eu voltar aqui ao slide, só para me... Ó, isso aqui tudo é as engrenagens da processadora automática, que eu mostrei no vídeo, que a mulher mostrou, né, a técnica. Isso aqui são alguns químicos que são utilizados, os mais comuns. O caminho que o filme faz, né, todo que a gente viu no vídeo, entra pela processadora, que passa pelo revelador, pelo fixador, pela lavagem, pela secagem e sai na bandeja. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. E aí, pessoal, quando se fala em revelação, quando fala na revelação digital, a gente vem para isso aqui, para esse exemplo aqui, ó. Percebam que o filme já mudou, né? Já é uma chapona preta bem bonita, tudo muito bem. Nós temos aqui o CR15X. O CR15 é um tipo de processadora, tá? Da marca AGFA. Então, aqui é um CR, que é um scanner radiológico, tá? Eu vou dar play aqui para vocês verem. Deixa eu só... Da radiologia, técnicos em radiologia, são molhada com químico, a revelação em tanque já ultrapassada, onde usava 5. Então, também temos o sistema DR, que parece um pouco, mas vamos nos ater ao CR. Aqui é o equipamento da Agfa, CR15X, tem outros, vamos dizer, menos sofisticados, tem outros bem mais sofisticados, né? Estamos visualizando aqui também as placas receptoras, que nós chamamos de cassete, que substituíram os chassis. Rapidamente falando sobre chassi, o chassi, a diferença é que ele contém dentro dele uma placa intensificadora, não é? Chamada de ecrã, onde uma vez radiografado a parte de interesse, ou seja, a parte do paciente, a imagem vai ficar latente no filme radiográfico. Porém,
que vai gerar a imagem, que vai interagir com os elétrons, não são os raios-x, é a luz emitida pelo ecrã, diferentemente do cassete, que não contém um ecrã. Né? Ele contém uma placa metálica com a base de fósforo e componentes químicos, diferente do chassi, que contém emulsões, né? E sais de prata, componentes químicos como gel, que vão servir, né, para fixar esses componentes químicos, vão ter uma base. Essa base pode ser de poliéster ou de outro material, que é a radiografia clara, azulzinha, sem imagem latente, não revelada. Só mostrando rapidamente o aparelho de raio-x, vemos que no sistema CR, diferente do DR, onde você obtém uma imagem, realizando o exame no aparelho, a imagem ela é reconstruída no monitor. O CR não. Você leva a placa receptora, vai usá-la dentro ou fora de book. Fora de book, sabemos que são as extremidades, ou na estativa, o book mural. Okay? Uma vez trabalhando dessa forma, a imagem já obtida, o que vai acontecer? Suponhamos que temos uma mão aqui, ok? Só apresentando, CR é o scanner. É o scanner. Nós temos aqui apenas um monitor. E essa é a máquina, o PC, onde tem o software, ok? Da Agfa. Tem outras marcas como Konica, Fuji, etc. A Dry, ela é muito importante porque ela é a impressora. Esse dispositivozinho aqui, essa parte da máquina, onde vai sair a radiografia depois de você dar o comando. Ok? O uso pode ser tanto por mouse como touchscreen. Ok? Então, vamos simular um exame. Primeiramente, vamos preencher todo o protocolo. Nome do técnico, sexo do paciente, o setor, a identificação. Professor, isso é só um áudio ou você está passando na tela? Vocês não estão conseguindo ver a tela, não? Não, estou vendo você. Estou escutando só o áudio. Vocês não falaram logo. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Não sei se os outros estavam conseguindo ver. Estão conseguindo ver agora a tela? Eu tô conseguindo. Não, tô vendo só você. Deixa eu... Agora eu tô. Vou voltar um pouquinho. Etc. A PC, onde tem o software, só apresentando, CR é o scanner. É o scanner. Nós temos aqui apenas um monitor. E essa é a máquina, o PC, onde tem o software, ok? Da Agfa. Tem outras marcas como Konica, Fuji, etc. A Dry, ela é muito importante porque ela é a impressora. Esse dispositivozinho aqui, essa parte da máquina, onde vai sair a radiografia depois de você dar o comando.
Ok? O uso pode ser tanto por mouse como touchscreen. Ok? Então, vamos simular um exame. Primeiramente, vamos preencher todo o protocolo. Nome do técnico, sexo do paciente, o setor, a identificação é um numeral que é registrado, né? O nome do paciente, ok, em relação ao protocolo, as informações do paciente, suponhamos que seja um tórax, vai ser me dar as opções do tórax, e suponhamos que é um derrame pleural. Então, nós temos aqui uma opção, pode estar ruim, né? Bilaurel. Nós vamos fazer bem para melhorar essa imagem, mas um laurel. Pronto, ótimo. Ok. E vamos fazer a revelação. Eu estava mostrando para vocês uma placa receptor ou cassete 13 por 18, nós temos 24 por 30 e 35 por 43, uma placa maior. Se eu fiz um laurel, vou revelar. Tem uma seta. As placas vão ter algumas facilitações para indicar a colocação. E, lembrando que eu não tenho imagem latente aqui, para que haja a interação dos feixes de raio-x direto dessa placa, certo? Atenuando os elétrons e gerando a imagem. Diferente do chassi, que os raios-x vão interagir com a placa, com o ecrã, e o ecrã vai luminescer a película com a imagem latente, com o suporte, a ajuda dos químicos lá, contidos. Então, vou introduzir a placa no CR, e ele vai fazer a leitura da informação contida, ou seja, o exame propriamente dito. Claro, vai levar um tempo. Essa imagem, ela vai ser gerada aqui no monitor. Vocês vão ver nada, claro, não temos um exame aí, só para demonstração. Assim como na revelação molhada, é demorado também um pouco. Lembrando que nós temos aqui todas as informações do paciente, do exame. Técnico. E o software vai dar opções para o tratamento dessa imagem. Quando estiver reconstruída a imagem, como uma DO, como uma tomografia, uma ressonância, como um arco C. Então, a gente vai fazer a edição. E aí vamos ter várias opções. Opção, níveis de contraste. Lado direito do paciente. Se foi um perfil, se foi ortostático, ortostase, podemos variar tons de cor,
A questão da impressão, muito fácil. Primeiramente, eu vou escolher a película. Se eu quero ela na horizontal, se eu quero ela na vertical. No caso aqui já está demonstrando, ó, que está na horizontal. Eu vou fazer essa mudança para vertical. Apenas uma folha em 2 folhas, ou seja, dividir a folha para 2 exames. É isso. Então, se eu tiver aqui um tórax PA no perfil, eu vou arrastar esse exame. Suponhamos que tenha um outro exame, vou arrastar esse exame para cá. E vou trabalhar com a opção que eu desejar. Sem problema nenhum. E a imagem já estando tratada, feita a opção do tamanho do filme, olha só. A opção do filme. Então, eu quero um filme. O chassi, temos o tamanho dele, né? Tipo 24 por 30, 13 por 18. Então, os cassetes são em polegadas. Eu vou escolher aqui uma polegada, aqui, ó, 10 polegadas, equivalente a 24 por 30. Pessoal, vou dar uma adiantada aqui, só para mostrar digital, busca e conhecimento. A impressão. Quando falta o filme, só para finalizar, quando falta o filme, isso aqui são as gavetas. Então, é só puxar a gaveta e recolocar os filmes dentro dela. Então, assim, a marca vai fazer do aparelho, vai fazer com que essa mudança seja diferente. Tá bom? Essa aqui foi feita para usar em câmera clara, então, se eu abrir a gaveta aqui, eu não vou ter problemas de velar esses filmes. Demonstrando aqui, ó, que está aberto, né? Então, eu posso fechar. Se eu fizer isso aqui numa dry da marca Cônica, por exemplo, ele vai me dar um dispositivo, uma placa, para que eu impeça a entrada de luz. Senão eu vou velar e vou perder aí muitos reais. Ok, amigos? Acho que já vai. Eu acho que deu para entender, né, direitinho? Como é o processamento. Nós temos toda uma parte de adequação da imagem ao filme para depois ter a impressão. Na impressão, como vocês viram aí que ele falou, a marca vai dar, né, o suporte. Por exemplo, possa ser que seja uma marca que dê algum acessório para que o técnico não perca os filmes. Mas como na marca que ele estava mostrando lá, podia abrir a gaveta normalmente da impressora que você não ia perder o filme, porque ela já tinha esse dispositivo para barrar a luz, porque ela foi feita para uma câmera clara. Então, eu acho que vocês vão pegar esse tipo de processamento, que ajuda e que facilita bastante, bastante mesmo. Só para encerrarmos nossa aula de hoje, que hoje era só os processamentos, próxima aula nós vamos ver mais sobre os químicos, as funções, os tipos de químico, câmara escura, tudo isso nós vamos ver na próxima aula. Eu queria saber de vocês, se vocês tiveram alguma dúvida, se precisa que explique alguma coisa, ou se está tudo ok para a próxima aula. Para mim tá tudo ok. Deu uma explicação boa. Tirei minhas dúvidas, então tá bom. Ótimo. Mais alguém precisa de alguma explicação ou precisa de algum esclarecimento? Não, né? Então, pessoal... Ei, Matheus, vá desculpando aí, viu? Eu falo demais, ah. Não, pode falar, eu gosto, eu adoro quando vocês falam, quando interagem, para mim é muito bom mesmo. Pode falar, pode, tenha vergonha não. Pode abrir o microfone e falar aí, que eu gosto, é bom para a aula, é bom para a interação.
É verdade, e a gente tira nossas dúvidas, né? Porque às vezes vai passando a explicação e você pergunta, né? Que eu vi bastante você perguntando, tá ok, tem café. E as pessoas ficavam caladas, né? Aí quando é no dia, não explica, né? Quando vai fazer um resumo, porque às vezes a gente vai deixando passar, por medo ou por vergonha, e quando chega no dia, isso é muito chato. Exatamente, é isso que eu sempre falo. Quando eu perguntar, pode falar. Quando não entender, pode falar. A hora de tirar dúvida é agora, porque depois que chegar no dia da prova, no dia do teste, na atividade, não tiro mais dúvida de ninguém. É vocês por vocês. O que eu tinha de fazer, eu já fiz e perguntei, questionei, vocês falaram que estava tudo ok. Então, a hora de perguntar é agora. Matheus, me tira uma dúvida. Eu assisti os 2 vídeos, né? Eu não participei da aula por causa dos problemas, como eu já lhe falei. Corpos estranhos são, tipo assim, é um objeto dentro da pessoa, tipo chave, moeda, essas coisas? Pode ser. Pode ser Porque uma eu fiquei moeda, pode ser pensando... uma... Porque tem muita criança que engole, né, moeda, essas coisas. O corpo estranho é tudo aquilo que não é natural do nosso corpo. Pode ser uma sonda, pode ser um anel gástrico, pode ser uma moeda, pode ser algo que a gente engoliu. Uma chave, né? Uma chave, algo que a gente não identifique e que não é natural do nosso corpo. Entendi. Pode ser um tumor. É porque eu assisti os vídeos, né? Mas eu entendi esse negócio de corpos estranhos, eu entendi pela fonte de registro. Peraí, Yasmin, eu estou na aula. E eu entendi também aquela parte, eu gostei muito, foi muito... explicou muito bem aquela da fluoroscopia, né? Que é aquele aparelho, vou ver se deu para me entender, ele identifica o nosso corpo real de fato, né? Na verdade, ele vai mostrar como está seu corpo por dentro naquele momento. Ele vai dar a imagem real. Ele não vai congelar a imagem vai estar rolando lá. É o que está acontecendo no seu corpo em tempo real. Naquela hora, né? Isso. É porque eu assisti o vídeo, aí eu fiquei assim, sabe, meio com umas perguntas. Pode perguntar, a gente está aqui para isso. Pode perguntar. Quando sentir a necessidade de fazer uma pergunta, de tirar alguma dúvida dessa aula, da aula passada, já que, como você falou, não assistiu ao vivo, mas que assistiu os vídeos, não teve como tirar, pode perguntar que eu estou aqui para responder. Estou no WhatsApp também, se tiver assistido e não tiver entendido, pode perguntar no WhatsApp que eu respondo também. Só pergunto no horário assim que eu não esteja dormindo, ou que seja de madrugada. De resto, a gente consegue responder. Bom, pessoal, a aula de hoje foi rápida, porque eu não quero passar por cima do conteúdo. Próxima aula, nós vamos ver sobre os químicos, tá? Com 1h30 de aula hoje só. Mas nós vamos falar sobre os químicos que são utilizados, como é feita a troca desses químicos, como é que é o ambiente da câmara escura, o que a gente encontra, alguns acessórios que a gente tem que ter dentro do processo dentro do nosso ambiente de trabalho, tá? Os cuidados que devemos tomar, vamos ver tudo isso próxima aula. Então, venham preparados, venham com dúvidas, eu adoro quando vocês vêm com dúvidas, com perguntas, porque eu gosto mesmo de responder. Se eu souber, eu respondo, se eu não souber, eu procuro pesquisar e achar uma resposta para vocês, mas eu não quero vocês com dúvida. Segunda-feira também eu vou tentar já deixar a atividade que eu prometi para vocês para ajudar na avaliação de sexta-feira. E sexta-feira, nossa avaliação, lembrando que todas as questões que são colocadas na avaliação estão no slide. Então, não tem esse papo, Matheus, você colocou uma questão que não tinha. Todas estão lá, só ler, interpretar, e todas vão estar no slide, tá bom? Então, nos vemos segunda-feira. Tenham todos um... Matheus, não vai fazer mais o trabalho, mas não? Vou passar, isso que eu tô dizendo. Na verdade, não é um trabalho, é uma atividade. Eu vou fazer esse final de semana, porque hoje eu não tive tempo, eu tive uns imprevistos grandes aqui, precisei ir ao médico, enfim, fazer exames. E aí cheguei tarde, né? Porque aí a gente foi para Mossoró. Mas eu preciso que
Vocês me dêem só um tempinho desse final de semana para eu fazer essa atividade. E na segunda-feira pela manhã ou pela tarde eu já coloco no grupo. Já vou mandar para Fábio também para ele colocar no portal. E já mando o PDF no grupo para vocês, tá bom? Pode ser? Tá certo. Aí vocês têm até a sexta-feira para me entregar. Até a quinta-feira, perdão, porque na sexta é a avaliação para eu poder corrigir as duas. A curiosidade vale quanto? Se acalma, vamos com calma. A gente vai, vamos ver aí a questão da pontuação, como eu falei, na prova da disciplina passada, quem não conseguiu atingir a média que ficou assim por alguns décimos fora da média, por alguns pontos, por um ponto no máximo, eu consegui aplicar porque fez a atividade. Então, a gente vai deixar a atividade com a pontuação em aberto para ver como é que vai ser o rendimento de vocês na avaliação. Dependendo do rendimento, eu vejo a quantidade de pontos que eu devo dar para essa atividade. Tá bom? Então vamos caprichar, gente, porque fazer igual a Letícia. Letícia, vamos fazer o trabalho, depois é a prova. Menina, ainda bem que eu tirei 9. E ela disse, não, vai ter prova não, a prova é o trabalho. Eu disse, meu Deus, graças a Deus que eu tirei 9. Pois é. Pois vamos nos dedicar aí à disciplina. Vai ser uma atividadezinha básica, fácil. Não vai ser um trabalho difícil de slide, nada não. Tá bom? Então nós... Matheus, como vez. essa ali? Perdão? Mas é possível que eu não tire um 10 com você dessa vez. Vamos chutar. Você viu? Mas foi surpresa com o meu 10 que eu tirei. Vamos todo mundo se dedicar para tirar um 10. Não quero menos que isso nas minhas provas mais. Então, pronto. Nos vemos segunda-feira. E aí eu passo para vocês durante aí esse final de semana. No início da segunda-feira eu já mando para vocês essa atividade. Eu vou planejar bem direitinho, porque realmente hoje eu não tive tempo, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tenham todos uma boa noite e nos vemos na segunda-feira, tá? Fiquem bem, máscara, álcool em gel sempre, se precisar sair de casa. Se cuidem. Boa noite. Boa noite.